A palavra do Senhor que veio a mim neste dia para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando neste dia, já está liberando neste dia, e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim, o Senhor começou a falar comigo sobre acrescentar e sobre devolver, sobre aquilo que ele acrescenta e sobre aquilo que ele devolve. E aí ele começou falando, irmãos, porque vejam bem, quando nós nascemos de novo, quando assim então nascemos de novo e estamos em Cristo Jesus, nós voltamos a viver. Aí agora voltamos a ter vida, porque estamos nele. Porque o pecado entrou e nós morremos. Mas, estando nele, quando nascemos de novo, voltamos a ter vida. E não só uma vida, mas uma vida abundante. Aleluia. Então, irmãos, em muitos momentos na palavra do Senhor, nós vamos ver a palavra acrescentar. Mas em nem todas essas desse acrescentar é de fato algo que o Senhor está acrescentando a mais, vamos dizer assim. Mas sim algo que ele está devolvendo. Irmãos, foi muito profunda essa palavra, então presta atenção para que você consiga entender o que o Senhor está falando aqui. E aí o Senhor me levou primeiro a Abraão. Foi o primeiro ponto, ele me levou para Abraão. Então, a palavra do Senhor diz exatamente assim: porque Abraão creu, lhe foi acrescentado como por um direito, como por justiça. E esse acrescentou, o que o Senhor falou comigo, irmãos? No caso de Abraão, homem, pessoa, foi acrescentado por causa do posicionamento dele, porque ele ouviu e assim creu. Então, ele se moveu em fé, obedecendo assim a palavra do Senhor. Então, para Abraão, pelo seu posicionamento, porque ele creu, para ele foi acrescentado aquilo que o Senhor começou nele. Mas, ao que diz respeito a nós, humanidade, ao povo de Deus e aos filhos de Deus, o Senhor está devolvendo aquilo que nós perdemos por conta do pecado. Aleluia, isso é muito profundo, irmãos. Então, que você entenda isso. Ouça com atenção para que você entenda. Então, para Abraão foi acrescentado, mas o que diz respeito a nós, por conta do que nós perdemos quando o pecado entrou, o Senhor está devolvendo. Aleluia, aleluia. Ele está devolvendo a nossa herança, a nossa terra prometida e tudo quanto aquilo que ele tinha para nós, mas que nós havíamos perdido por conta do pecado. Aleluia. Então, irmãos, e aí depois, o segundo ponto, o Senhor me levou ao rei Ezequias. O rei Ezequias, irmãos, no livro de Reis e também em Crônicas, conta a história do reinado de Ezequias. E a palavra de Deus fala que ele foi um homem que foi submisso ao Senhor, foi um homem íntegro, foi um homem que obedeceu, foi um homem que seguiu os princípios do Senhor, então ele foi um homem muito próspero em seu reinado. Porém, teve um momento em específico, né, que assim relata da vida e do reinado de Ezequias, que ele se tomou por uma vaidade e ele não se posicionou diante do Senhor da forma que o Senhor esperava dele. Então, irmãos, depois que Ezequias adoece, o profeta Isaías vai e profetiza de que ele tinha que arrumar a sua casa, porque ele assim iria morrer. Mas o que Ezequias faz? Ele se volta para o Senhor e ele clama. Aleluia, ele clama e o Senhor ouve, não só ouve como atende, porque o Senhor se lembrou de tudo, de todo o posicionamento que ele sempre até então havia tido diante do Senhor, né? Mesmo que ainda ele tenha tido aquele momento que ele pecou, né? Que foi ali tomado por uma vaidade. Mas o Senhor se lembrou de tudo aquilo que ele sempre fez. E aí Isaías volta e profetiza e fala para ele que o Senhor estava acrescentando 15 anos de vida a ele. Então, irmãos,
quando o Senhor falou para Ezequias que estava acrescentando 15 anos a ele, o Senhor não estava acrescentando a mais, o Senhor estava devolvendo. Então, irmãos, onde o pecado conseguiu entrar, sempre tem algo que foi roubado, perdido e deturpado. Porque quando ou cometemos um ato em pecado, ou quando vivemos em pecado, estamos vulneráveis. Então você está ali totalmente vulnerável à ação do inimigo e aquilo que você deveria, né, estar posicionado, estar fazendo, estar protegendo, você não está. Então, nisso é perdido coisas, nisso é coisas são roubadas e deturpadas. Então, quando há toda a operação que é feita pelo pecado, ou, né, assim, para quem vive uma vida em pecado, né, tudo isso acontece. Mas quando você volta, quando você de fato passa a ter vida, porque você nasceu de novo, agora está em Cristo Jesus, assim o Senhor primeiro, ele devolve o que foi perdido, o que foi roubado, o que foi deturpado, e assim, ele decidindo, e quando ele decidir, ele acrescenta. Mas, irmãos, tem um outro ponto muito importante. Por quê? Quando o Senhor devolve para nós aquilo que foi perdido, roubado e deturpado por conta do pecado, pela ação ou por viver em pecado, o Senhor nunca devolve, irmãos, na mesma medida que nós perdemos. Ele sempre devolve a mais. É uma restauração, não uma restituição. A restauração é devolvendo o que foi perdido e mais. Porque este é o nosso Deus, irmãos, este é o nosso Senhor. Aleluia, e essa é a realidade do reino dos céus. E agora lembrando aqui de Jó, irmãos. Jó, quando o Senhor, depois de tudo que o Senhor assim permitiu que ele passasse, o Senhor, ele não restitui o que ele perdeu, o Senhor restaura. O Senhor devolve aquilo que ele perdeu, mas não na medida que ele perdeu. O Senhor devolve em dobro, ele devolve a mais. Então, aquilo que o Senhor devolve para nós já é a mais do que aquilo que nós perdemos, ou foi roubado, ou foi deturpado. Então, quem dirá, irmãos, quando ele acrescenta algo a nós? Aleluia, irmãos, essa é a realidade do reino dos céus. É isso que o Senhor tem para nós, desde que estejamos, irmãos, posicionados nele, sendo fiéis a ele e a sua palavra e aquilo que ele nos confiou, irmãos. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos, para estarmos posicionados nele, viver a vida de Cristo em Cristo, irmãos, e sendo idôneos e fiéis a ele, para que ele faça em nós e através de nós na medida e assim como ele desejar. Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Entenda o que o Senhor está falando aqui. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu nunca vou cansar de dizer isso. Nunca. Porque eu quero que você veja da mesma forma, se você ainda não vê, se você ainda não experimenta, se você ainda não contempla e não prova disso. No Senhor e do Senhor. Aleluia. Amém, Jesus.